Oi, Pati. Saudades de você, Pati. Oi, Carmen. Já vou te chamar, tá? Carmen, eu vou só dar um recadinho aqui pro pessoal. E aí eu já te chamo pra gente começar, pra gente não perder tempo. As lives aqui da Todo Assunto sempre ficam gravadas lá no IGTV. Então, pra quem for assistir agora ao vivo, né, avise os seus amigos. E pra quem vai perder o ao vivo, depois fica salva lá no IGTV, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Carmen Dutra. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre disciplina positiva, né? Ela vai explicar um pouquinho o que é, né? Como fazer, algumas ferramentas pra gente lidar um pouquinho com isso. Eu confesso, até falei com ela hoje mais cedo, é um assunto que eu não domino muito, mas eu tenho muito interesse. Inclusive, a conheci por conta disso, né? Em uma live do canal dela, Mães que Transformam. E ouvi ela falar, enfim, já tinha muito interesse, por isso, inclusive, que eu segui a página dela. E ela me deu algumas dicas, né? De como conseguir certificação, enfim, que caminhos rumar. Mas hoje ela vai explicar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Eu já vou chamar ela aqui, aí ela se apresenta melhor pra vocês. Oi, Oi, Renata, agora sim, agora é pra valer, né? tudo bem? Bem, Eu Carmen, estava obrigada, viu, assistindo mais uma vez. imagina, eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de falar sobre disciplina positiva. Agora eu estou vendo aqui que essa luz não me favoreceu. Estou com umas olheiras. Ai, hoje eu nem liguei a luz porque tá muito calor aqui. Eu não sei aí, mas aqui tá muito Não, gente, calor. vou contar um segredo, tá? Vou contar uma intimidade nossa, Renata. A gente se encontrou hoje de manhã. Eu não estava de batom, Renata não estava de batom. Então valorizem esse Verdade, momento, porque a gente se preparou, a gente se cuidou para é verdade. vocês, né? Eu devia ter passado uma basezinha, mas a gente estava lá. Eu estava até quando a gente falou, tinha recém terminado de lavar a louça, né? A Renata estava botando o filho para dormir. A gente estava com o cabelo Tentando, né? assim. Verdade, Então nós nos verdade. preparamos para esse momento, né? E posso começar? Pode, Carmen. Primeiro eu queria agradecer, né, mais uma vez por você ter aceito. Como eu disse para você, é um assunto que eu tenho muito interesse, mas não domino muito. E eu acho muito legal a gente partilhar com outras mães também, né? Todo o assunto eu criei para falar sobre educação, educação infantil, infância, educação antirracista. Então eu acho que é um assunto que acaba permeando aí esse meio da Sim, adoro infância. Então se muito. apresenta e pode começar. Adoro muito tudo isso. Vou dar as boas-vindas aí para Maria Tereza, nossa mentora lá do Espírito Santo, mentora do Mães que Transformam, e todas aí, a Maju, e ó, outras aqui que eu não estou vendo, A Valdirene. Val, Patrícia, Então, assim, ó, Fernanda. a Val, Fernando. Eu vou falar da disciplina positiva, assim, bem uma introdução mesmo, tá? Meu nome é Carmen Dutra, eu moro no Rio Grande do Sul. Nos conhecemos, eu e a Renata, pelos Instagrams da vida, né? Sim. E eu vou contar um pouco, assim, como que a disciplina positiva entrou na minha vida e como que eu uso ela hoje e como que eu acredito que ela é importante para pais e professores, né? Dar uma introdução mesmo e até algumas dicas de como que a gente pode se aprofundar, né? Através da literatura imensa que tem a respeito, né? Eu sou um tipo de pessoa que estuda para qualquer coisa, né? Eu estudo para comprar uma máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Eu levo uma semana comparando marcas, enfim. Não seria diferente para educar minha filha, né? Eu já vinha num caminho de desenvolvimento pessoal e já trabalhava com coach de adultos antes da minha filha nascer. Então eu já entendia muita coisa, eu já entendia que muita coisa, muita limitação que a gente tem na vida adulta, a gente adquire elas, né? Nossas crenças, o modo automático como a gente funciona,
a gente adquire elas na primeira infância, do 0 aos 7, e também até uns 14, 15 anos ali. A adolescência é uma fase de construção da identidade bem importante, e a gente acaba levando por toda a nossa vida adulta. Hoje mesmo atendi uma mãe, né, que me relatou um assunto lá, e que ela disse, isso vem do meu pai de quando eu era criança, porque ele me dizia assim, assim, assado, e até hoje, ela está com quase 50 anos, né, então a gente fica reeditando o futuro com base em coisas do passado, né, Sim. então quando eu me vi grávida, um dos primeiros pensamentos que me vieram, assim, né, nas primeiras semanas, foi: meu Deus do céu, eu vou ser responsável por todas as crenças limitantes deste pequeno ser que cresce dentro de mim, né? E já comecei a estudar desde a gestação, já comecei a estudar para parir, já comecei a estudar, enfim, estudava para tudo. E mudei o meu trabalho, passei a trabalhar, estudei tanto, fiz tanta coisa, que eu passei a não trabalhar mais com adultos e a trabalhar com as crianças, né? Fiz a formação em inteligência emocional para crianças e trabalho com aulas de inteligência emocional. E através do fiz o Kids Coaching também, e através do atendimento com as crianças, principalmente com as crianças em grupo, nas aulas de inteligência emocional, as mães começaram a pedir: Carmen, pelo amor de Santo Cristo, me arruma uma coisa. Eu também preciso de inteligência emocional, eu estou sem paciência, eu estou precisando, eu deixo. Aí tinha uma mãe, eu nunca me esqueço dela, assim, porque ela deixava a criança na minha sala, na aulinha, e ela ficava espiando, assim, ficava esperando todo mundo chegar, era a última a sair, e eu dizia para ela: quer entrar? Ela, ai, eu queria tanto. Eu queria tanto ficar, aí um dia eu convidei ela para entrar, para ficar, ela adorou, enfim, porque a aula das crianças é das crianças, né? Mas enfim, aí eu criei o Mães que Transformam para atender o pedido dessas mães, né? Atender o pedido de ajuda dessas mães, porque elas pediam: Carmen, eu não sei como lidar com a minha raiva, eu preciso de inteligência emocional, eu tô sem paciência, eu vou surtar, né? O fulaninho não estuda, o fulaninho isso, o fulaninho aquilo, eu não consigo fazer ele cumprir as rotinas, enfim. E aí, E então, eu como já a gente tinha estudado. precisa, né, Carmen? Sim, Como a gente precisa. precisa, né? Para a gente Sim, precisa. conseguir ajudar as crianças, a gente precisa se conhecer primeiro, né? Exato, exatamente. E eu já tinha estudado este livro aqui. Ele é todo rabiscado, tá? Que é o básico da disciplina positiva, né? Que é esse de capa amarela. Ele só diz disciplina positiva, não diz mais nada, tá? Esse é o basicão, o primeiro de todos. Inclusive, no final, ele até incentiva a gente que estuda a compartilhar este conhecimento com outras mães, enfim, e foi o que eu fiz. Eu criei um grupo de 8 encontros, onde eu trazia, além da disciplina positiva, outras coisas que eu já tinha estudado, assim, com linguagens do amor, comunicação não violenta, enfim, uma nova abordagem, um novo jeito, né? E ele passa justamente por isso que tu falou, Renata, pelo autoconhecimento, né? Por essa parte da gente olhar para dentro de nós, né? Então, Você a falou desse disciplina. livro, eu li o livro da Elisama Santos, Educação Não Violenta, e lá foi Uhum, onde eu tive vários insights sobre isso, do quanto muitas vezes a gente quer exigir algo da criança que nem nós mesmos conseguimos lidar e absorver, enfim, né? Então, quanto é importante isso, né? A gente sim. conseguir lidar com os nossos sentimentos para dar esse amparo para as crianças. E no grupo Mães que Transformam funciona assim, né? Primeiro a gente se conhece, primeiro a gente conhece a nossa linguagem do amor, para depois eu poder demonstrar o amor para o outro e conhecer a linguagem do amor do outro, por exemplo, tá? E assim é com as ferramentas, com as necessidades. Para eu entender a necessidade de uma criança, eu também tenho que saber as minhas, né? Exatamente. Filha, a mãe precisa agora, né? Eu preciso deste tempo para mim, eu tenho necessidade de ficar um tempo sozinha, né? A minha necessidade eu tenho que respeitar, né? Para eu poder respeitar a minha criança, eu tenho que me respeitar primeiro, né? Eu tenho que olhar para mim primeiro, eu tenho que me entender para eu conseguir empatizar, né? Para eu conseguir ter empatia pela necessidade de tempo que ela tem de brincar comigo, né? Eu Exatamente. tenho uma necessidade de tempo de ficar sozinha, de fazer minhas coisas, mas ela também tem uma necessidade de estar junto, de brincar, de ter uma brincadeira comigo. E aí a gente acaba se entendendo melhor, né? No momento que a gente se respeita. A disciplina positiva é muito baseada no respeito,
no respeito mútuo, né? Mas para a gente respeitar, a gente tem que dizer aonde que a gente precisa ser respeitado, né? Eu preciso de um espaço, porque se eu deixar, ela toma conta da casa inteira. E eu tenho que ter um espaço, filha, este espaço é da mamãe, para a mãe botar o colchonete dela, fazer a ginástica dela, entendeu? Porque eu não tinha, eu passei, assim, eu saía daqui, saía para lá e não tinha nunca lugar para fazer as coisas. Até que um dia, aí a gente, quando permite demais, tem uma hora que a gente surta, né? Enfim. Mas normalmente, né, quando eu falo que a disciplina positiva ela é um caminho do meio entre dois polos extremos, né, acaba sendo muito mais fácil, muito mais leve a gente percorrer esse caminho, porque a gente encontra um equilíbrio, né? E quais são esses polos? É o autoritarismo e a permissividade. Quando a gente está no autoritarismo, a gente não se gosta como mãe, né? Quando a gente está ali gritando, porque eu já mandei, porque eu já não falei que esse espaço é meu. Mas que coisa, filha, todo dia esse brinquedo aqui, mas que saco. Aí sai chutando coisa, sai gritando, né? Quando a gente está com essa no autoritarismo, vai tomar banho, já não mandei tomar banho, vem sentar para jantar, né? Desse jeito, né? E às vezes com raiva das coisas, desse jeito a gente não gosta da gente, né? A gente dorme cansada, exausta, estressada de tanto gritar, né? Ou de esperar que coopere com esse grito, porque não sei como que, que uma criança, né? Enfim, ela coopera naquele dia, mas no outro dia ela não, enfim. Então, nesse extremo do autoritarismo, a gente não se gosta como mãe. Aí, de tanta gente se estressar, a gente larga a toalha e vai para o outro extremo, que é a permissividade. Aí aqui, ai, quer deixar fácil. Ah, não, não, eu já não quero mais saber. Quer comer, come. Não quer comer, não come. Ah, hoje vai tomar sem banho. Não, 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 não quer tomar banho, não toma. Né? Quer passar 3 dias sem banho, não come. Quer comer salsichinha, filha, ou quer comer batata frita? Né? Ah, porque não, tu não quer te estressar com a comida dela comer brócolis. Né? Quer, tá come o que tu Foge quiser. dos Aí, conflitos, né? foge dos conflitos e deixa, quer bagunçar, deixa, quer não sei o que. Aí, neste outro polo, a gente não gosta da criança. Ela acaba ficando de um jeito e tendo atitudes, né? Que aí ela vai controlar mesmo, vai. E aí aqui a gente se pergunta, se eu não der limite, aonde isso vai parar, Exato. né? E, Nádia, Nesse polo do autoritarismo, a gente se pergunta, eu vou enlouquecer, né? Se eu não fazer alguma coisa, eu vou enlouquecer. exato. Né? No autoritarismo, a gente não se gosta como mãe, e na permissividade, a gente não gosta da criança e se Exato. preocupa aonde aquilo vai parar. Eu tenho que botar limite. Aí a gente volta para o outro extremo, não, agora. E aí, assim, a gente fica pulando, né? E a disciplina positiva, para conceituar, assim, é um caminho do meio entre a firmeza do autoritarismo e a gentileza da permissividade, com técnicas, com ferramentas que não são receitas de bolo, né? Que tem muitas aqui neste baralho aqui, ó, tá? Também Ah, da sim, disciplina positiva. É. E no livro também, eu já mostrei, tô mostrando de novo porque tem gente entrando, tá? sim. Então é isso, eu te interrompi, eu continuei meu raciocínio, mas tu ia falar alguma coisa. Não, eu ia só falar isso para você, né? Entre essa questão do autorismo e da permissividade, a gente às vezes fica tentando equilibrar e tem momentos, eu lembro até que na live que eu conheci você, que a gente conversou, você falou, a gente nunca vai saber. Tem momentos que a gente não sabe mesmo como fazer, né? Tem momentos em que eu me pego, eu vou falar por mim, assim, tem momentos que eu me pego e falo, meu Deus, mas agora eu tô sendo permissiva ou eu tô sendo gentil? Né? Eu fico meio sem saber, por exemplo, o meu filho na hora que ele sai do banho, né? Ele vai fazer 3 anos em janeiro e na hora que ele sai do banho, muitas vezes eu faço todo aquele processo de ir avisando, filho, só mais um pouco e a gente já vai sair, daqui a pouco a gente vai sair, olha, agora a gente vai sair. Mas ele gosta muito do banho e ele tá naquela fase que quando ele sai do banho, ele chora, ele não quer pôr a roupa porque ele quer voltar pro banho. Aí tem dias que eu consigo, né? E isso que você falou da inteligência emocional do adulto. Porque tem dias que a gente consegue, a gente tá bem, a gente consegue, não, filho, vem cá. E aí eu tento tirar o foco. Então eu falo assim, nossa, olha aqui essa vaquinha, ela vai ver você trocar de roupa, e aí eu vou distraindo ele com alguma coisa, ele desencana, começa a dar risada e eu consigo trocar de boa. Tem dia que eu não tô bem, que eu não tô com essa paciência toda, e aí eu coloco a roupa com ele se debatendo,
E aí, às vezes, eu e meu esposo, a gente conversa sobre isso, né? Ele fala, Rê, mas será que é bacana essa ideia de tirar o foco? Porque aí ele não vai aprender a ouvir não, ele não vai aprender que as coisas têm um momento, ele vai ficar sempre só porque ele distraiu. E eu falo, eu sei, mas por outro lado eu penso, se eu for ficar batendo, dando murro em ponta de faca, não, agora você vai pôr a roupa e bater naquela tecla, vai ficar mais desgastante. Então chega momentos em que eu não sei muito bem como conduzir, sabe? Sim. E eu já passei por esses momentos. O teu tá com 3 anos, né? A minha tá É, com vou fazer 6. três. E uma coisa que funciona muito bem, eu não sei como é com uma criança de 3 anos, vou te ser bem sincera, porque eu comecei com a minha, ela já tinha 5, que é o quadro de rotinas, tá? Tem até, deixa eu mostrar, tem vários, tá? Vou mostrar alguns. Eu vou mostrar esses aqui para ti, ó. Que é o Disciplina Positiva de 0 a 3, 0 a 3 anos. E tem o Disciplina Positiva de 3 a 6, tá? Esse de 0 a 3 eu já li. Esse aqui não tem muito quadro de rotinas, não é adequado. Tem algumas rotinas, mas não, né? Esse aqui eu não li ainda, então não saberia te dizer. Mas eu acredito que já possa funcionar sim, tá? Um quadro de rotinas para a hora de dormir, né? Quando a criança é menor, ela não vai a, a memorizar, e nem é para memorizar, mas é visualizar. É que eu estou olhando aqui para o quadro de rotinas da Olivia. Ele é muito grande, ele tem rotina de manhã, ele tem rotina à tarde, ele tem rotina à noite, né? Então ele fica muito poluído, é muito grande de informação. Mas para uma criança de 3 anos, 3 linhas assim, né? Rotina da noite é jantar, dormir, tomar banho, se vestir, né? Olhar a televisão, o tempo de conversa no sofá, brincar, né? É pouca coisa para tu ter uma ordem ali, né? Que isso desenvolve, o quadro de rotinas é uma ferramenta da disciplina positiva que desenvolve a autodisciplina, né? E tu tira de ti o comando para a criança comandar, né? Então não é um quadro de rotinas que tu faz, filho. A mãe tá se estressando de noite por causa que tu não quer te vestir, né? Eu canso, às vezes eu não tenho paciência, né? Como que a gente pode resolver isso? Né? A mãe tem uma ideia aqui, aí bota uns desenhinhos, né? Ele não sabe ler, o desenho tomando banho, o desenho jantando, pode tirar foto dele, imprimir a foto dele jantando, bem bonito, a foto dele escovando o dente, a foto dele tomando banho, a foto dele se vestindo, né? E aí tem aquela ordem, aquela sequência. O que que a gente vai fazer primeiro, né? Vamos jantar ou brincar? Né? Então aí tu dá uma escolha limitada. Ele não pode escolher, por exemplo, primeiro se vestir. Não, se vestir vem depois, né? Então vamos jantar ou vamos brincar? Não, vamos jantar, tá? E depois de jantar, o que que a gente vai fazer? Né? Vamos brincar ou vamos tomar banho? Ah, depois de jantar, vamos tomar banho. Tá, depois de tomar banho, vamos se vestir ou escovar o dente? A Né? Tu vai escolha dando macro é sua, né? Você isso. A delimita para a escolha criança macro onde. é sua, mas tu dá a escolha para ele sentir que tá montando, né? Participar junto. Filho, quais são as coisas que a gente faz de noite? Deixa ele lembrar, ele dizer, né? Ele sentir que é ele que está construindo a vida dele, porque é a rotina dele, Sim. né? E aí, então, depois de jantar, digamos que ele foi brincar e depois de jantar era tomar banho, por exemplo, né? Filho, o que que vem depois da janta? Tu não precisa dizer, eu já falei que depois da janta não tem que brincar, tu tem que sair direto pro banho, guri. Quando é que tu vai aprender? É diferente, né? É. Né? Então aí tu só a pergunta, filho, depois da janta, o que que vem? Né? Aí ele vai olhar, é tomar banho, né? Então, assim, claro que neste ano de 2020 as nossas rotinas aqui mudaram tudo e nem sempre a gente segue tudo à risca, né? Mas é um bom começo e já dá sim para introduzir com crianças menores de 3, 4 anos, né? Com um pedaço que é mais estressante para ti. Né? O pedaço mais estressante para ti é a hora de dormir, a hora de vestir. Então faz, né? Constrói com ele isso, né? Então a gente separou aqui um roteiro, né? Então a gente já Sim. falou o que é disciplina positiva,
né? Surgiu a filosofia da disciplina positiva, este nome, disciplina positiva, foi criado pela Jane Nelson, que é uma psicóloga americana, uma pesquisadora americana, e com base nos conceitos dos filósofos, dos psicólogos Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, contemporâneos de Freud, tá? Então isso é muito antigo. Quem quiser entender mais sobre essa base mesmo, sobre esses filósofos, tem este livro aqui que é fantástico, que fala toda a filosofia, A Coragem de Não Agradar, Ah, o que é a título já é conversa. bom. É, A Coragem de Não Agradar, é sensacional, é uma terapia esse livro. É a conversa de um jovem com um filósofo, e o filósofo traz toda a base da adleriana, assim, do Adler e do Dreikurs. É bem interessante esse livro, tá? Já marquei Então, aqui. nosso roteiro da nossa live, gente, eu vou ler nosso roteiro, que é a disciplina positiva, a gente já falou. Como que a disciplina positiva funciona para mim, né? Funciona porque é prático, é objetivo, é funciona porque traz resultado, né? Então, no momento que a gente faz uma ferramenta, que a gente vai lá e vê naquele desafio que a gente está passando, a gente passa a olhar os desafios como oportunidade de aprendizado, né? Quando a gente começa a estudar para ser pai e mãe, a gente tem uma intenção, Sim. né? Eu tenho uma intenção, né? Eu tenho habilidades de vida que eu desejo construir nela, né? Então é uma maternidade muito mais consciente. Aí eu Sim. passo a olhar a desorganização da bagunça dos brinquedos como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade para ensinar a ela a organização, né? Porque eu tenho ali uma lista de habilidades de vida que são importantes, que eu quero que ela tenha, que é diferente das habilidades que tu quer desenvolver, né? Por Exato. exemplo, a fé, espiritualidade são coisas importantes para mim. Organização é importante para mim. Bom humor é importante para mim. Respeito também é importante. Enfim, tem várias habilidades de vida que eu julgo que se eu conseguir ajudar ela a desenvolver, eu acredito que ela vai ter bons relacionamentos no futuro. E esses relacionamentos, relacionamento é a vida, né? A vida é Sim. feita de relacionamentos, né? A gente se relaciona com os amigos, com o companheiro, e os relacionamentos de trabalho, e os relacionamentos por toda parte, com a caixa do supermercado, com a Família. balconista da farmácia, com a família. A gente se relaciona o tempo todo e se relaciona consigo mesmo também, né? Sim. Com os mimimi que a Esse gente daí se é fala, mais né? difícil, né? Então, eu acredito que aquelas habilidades de vida ali, né, que se ela desenvolver, eu acredito que ela vai ter muito mais facilidade de se relacionar com a vida, né, com as pessoas. Então, a gente passa a olhar para os desafios como uma oportunidade para desenvolver aquelas habilidades de vida que a gente tem consciência que a gente quer desenvolver, né? Não significa que a gente vai desenvolver só aquelas, mas aquelas a gente está dando foco, a gente está dando atenção, a gente está dando prioridade. E geralmente a gente escolhe essas habilidades de vida por coisas que a gente tem e acha importante. Por exemplo, eu sou uma pessoa organizada, né? Gosto de ter tudo separadinho, pastinho, enfim, não gosto muito das coisas fora do lugar. E isso para mim me facilita a vida, né? Então eu quero que ela também seja organizada, como também a gente escolhe habilidades de vida que a gente não tem e a gente sente falta, né? Então Sim. é coisas que a gente quer que eles repitam ou coisas que a gente quer que eles tenham que a gente não tem. Por exemplo, eu não tenho muito bom humor, diversão, essa coisa da diversão, né? Do brincar, da leveza da vida, né? De curtir pequenos momentos, né? De apreciar pequenas coisas, um pôr do sol. Não, a mente está sempre trabalhando, né, em outras coisas e a diversão, o bom humor se perde. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu desenvolvo isso e acabou que quem melhorou o bom humor fui eu, né? Porque eu quero desenvolver algo nela, a gente se cura, né? Quando a gente começa a estudar para ser pai e mãe, a gente se cura automaticamente, né? A maternidade é um caminho de autocura. Porque se eu quero Sim. desenvolver crenças
empoderadoras no meu filho, e senso de capacidade, que ele é capaz, ele consegue, né? O encorajamento, né? Filho, eu acredito em ti, eu sei que tu é capaz, né? Aquilo que eu digo para ele, eu também automaticamente estou dizendo para mim, né? Então, quando ela me convida para brincar, e eu penso a primeira a resposta, não, eu não posso, não, não dá, né? E é muito mais fácil para mim, eu tendo consciência de que eu quero desenvolver isso nela, eu dizer sim, filha, agora a mãe pode. Ou sim, filha, mas só daqui 15 minutos, né? Daqui a pouquinho a gente já, né? Então, essa consciência daquele ser que a gente está desenvolvendo. Bem-vinda, Aline, que entrou. E eu quero compartilhar para encerrar a nossa live. Eu quero falar de algumas ferramentas práticas, tá? Para a gente não ficar só na teoria do que é, né? E explicar. Eu quero falar de algumas coisas que são, para mim, as que mais funcionam, as que eu mais uso. E quando a gente começa a aprender alguma coisa, no começo fica muito mecânico, né? Muito estranho, porque não é do nosso habitual. Mas se a gente começa a escolher uma coisa de cada vez e aí estudando e praticando, a gente consegue usar e aquilo depois de um certo tempo se torna automático, tá? Então eu trouxe aqui algumas daquelas coisas que já se tornaram automáticas, mas que no começo não foi fácil, foi bem difícil. Eu imagino. Uma delas é as rotinas. A gente tem até um e-book que fala sobre as rotinas, né? Que foi o que a gente falou aqui, né? Ajudar as crianças a criarem quadros de rotina para encorajar a autodisciplina, né? Então é ele que gente, quem é que não tem agenda, né? Que adulto que É não verdade. tem que se organizar, que ter uma rotina, e quando a gente não tem uma rotina, a gente afeta a nossa saúde. Se a gente Sim. não tem uma rotina de sono, a gente afeta o nosso corpo. Se a gente não tem uma rotina de alimentação, a gente afeta o nosso corpo. Se a gente não tem uma rotina que inclui uma atividade física, a gente afeta o nosso corpo. Sim. Se a gente vai enchendo o nosso dia só com atividades, com tarefas, e se esquece de nos incluir, a gente afeta a nossa saúde. Então, que Sim. bom que a gente possa ensinar para as crianças desde cedo a ter rotinas e a se incluírem nelas, né? Eles vão incluir a hora do brincar, eles vão incluir a hora de uma atividade física, de brincar na rua, de andar de bicicleta. Então, que bom que eles consigam ter essa disciplina desde cedo, porque eu acredito que muitas de nós já passamos por muitos anos prometendo atividade física, prometendo emagrecer, Exato. e a gente não consegue incluir na rotina a gente mesmo, Exato. né? Uma autodisciplina é uma coisa que é muito difícil de desenvolver. Então, se eles conseguirem desde pequenos, melhor, porque aí a gente está construindo um adulto que vai ser capaz de gerir a própria vida com Sim. disciplina, né? Então, Às criar um quadro de vezes, rotinas. às vezes, quando a gente fala de rotina, né, as pessoas ficam um pouco preocupadas de deixar as crianças de uma forma muito engessada, né? E não se trata disso. Na escola mesmo, eu sou Não. professora, como eu falei para você, e na escola a gente tem que seguir algumas rotinas pela organização mesmo do ambiente. Então, Sim. a gente fala, lógico, né, na escuta da criança, a gente sabe que a escuta da criança requer saber o momento que ela está com sono, o momento que ela está com fome, mas infelizmente numa rotina da escola é um pouco difícil, né? Eu dar o almoço na hora que cada um quer almoçar, então tem que ter essa organização, né? Sim. Então isso é importante mesmo, até E, para e, eles e, é, se localizarem, né? e tu falou uma coisa muito importante, Renata, que é a rotina da escola. E por que que em casa não tem, É né? É muito verdade. mais fácil eles seguirem as rotinas da escola quando em casa também tem, né? Exatamente. E vamos lembrar que rotina não é rigidez, não é assim, ai, é tudo certinho, é tudo não sei o quê. Não, tem leveza, tem diversão, aquilo é divertido, né? Não é para ser general, a rotina não é um general, né? A rotina é um guia que vai nortear eles mesmos, dá para eles a sensação de um autocontrole, sabe? Sou eu que controlo a Exato, minha vida, né? Eu sou capaz de fazer sozinho. exatamente. Então é muito importante. Daria uma live só para falar disso, tá? Para ser sincera. Sim. A outra coisa que mudou bastante e que foi bem difícil no começo fazer foi as reuniões de família.
Os Então é um dia combinados. fixo, é um dia fixo na semana, é como se fosse o horário da missa, toda aquela domingo, às 9 horas da manhã, que tu vai lá e que tu não falta, né? Ou sei lá, o horário da academia que tu não falta, o horário de não sei o que tu tem sempre. É o horário da reunião de família. Ele é sagrado, né? E aí a gente tem um caderninho, a gente começa com elogios, tem uma pauta, né? E é muito bom porque a gente compartilha nossos sentimentos, compartilha as nossas necessidades e faz os nossos acordos, né? E Sim. faz as nossas soluções. E aí, E durante dá aquela voz para a semana, criança, né? dá voz para a criança, exato, ela traz as soluções delas. E, gente, muita coisa a gente já resolveu com ideias da Olivia, de 5 anos, Sim. né? Porque vem. E aí tem os critérios, né, para escolher uma solução, né? Tem que ser respeitosa, enfim, tem os critérios lá, tem que ser factível, né? Tem que ser uma coisa assim que. Ah, mãe, a solução é então a gente acordar às 10 da manhã e, sei lá, alguma coisa. Não, tem que atender, a solução tem que atender as necessidades de todos. De todos. Sim. E outra coisa é as perguntas, as escolhas limitadas. Essa aqui foi que no começo eu achei a mais fácil, tá? É oferecer escolhas, é um pequeno passo para a gente compartilhar com eles o poder, né? O controle. Então, no momento que, digamos que, vou dar um exemplo de uma criança que não queira tomar banho. Sempre na hora do banho é uma função. Filha, vai pro banho. Aí a criança não vai. Mãe, mais um pouquinho, depois eu vou, né? Até que uma hora tu pega a criança pelo chinelo e larga dentro do banheiro, É. né? Até que chega um dia, né? Então a gente oferece escolhas. Filha, tu quer ir pro banho agora com o patinho ou com a bola? Filha, tu quer ir pro banho agora? Tu vai tomar banho com chuveirão ou com chuveirinho? Filha, tu vai pro banho agora? Tu vai tomar banho no banheiro do corredor ou no banheiro da mamãe? Sim. Percebeu que tem o autoritarismo, Comando é seu, né? a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo? Boa noite, Paula. Então tem a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo? Sim. Amorzinho da mãe, tu vai pro banho agora? No chuveiro da mãe ou no teu? Sim. Ah, no teu. Porque esse comando baratina a cabeça da criança. Sim. Sim. Ah, no teu, mamãe, Eu posso né? escolher, né? Ela pode escolher, exatamente. E eu faço muito, eu dou muito esse exemplo nas palestras que eu dou aqui. E teve uma mãe que participou do grupo Mães que Transformam por causa deste exemplo, que aplicou em casa se cabia a ela, porque ela tinha uma dificuldade no banho da criança. E funcionou, e ela disse, não, eu quero aprender mais, porque aquilo que tu falou fez uma mágica lá em casa, É né? verdade. Mas você pode fazer na sua casa e não acontecer a mesma mágica, Eu ia falar isso. Em entendeu? cada família uma coisa funciona diferente, Cada né? família, de repente, tu tá usando alguma ferramenta que naquele momento não se aplica, né? E aí, então, tem outras duas aqui, ó, que é valide os sentimentos e a conexão antes da correção. Que esses aqui são os básicos do básico, do básico, do básico. Oi, Bruna, a nossa mentora aqui do Rio Grande do Sul também, e do Paraguai, agora nem sei mais. Foz do Boa noite, Iguaçu, mas não meninas. sei Chegaram aonde. Depois agora. ela fala aí, mentora da onde, que ela se mudou recentemente. Que é o básico, assim, da gente validar os sentimentos e a conexão antes da correção, né? É a gente olhar para a criança e entender o que ela está sentindo, o que ela deseja naquele momento, qual é a necessidade, né? E aí depois, Brasiguaia, isso aí, que ela está lá no Paraguai, né? A gente conectar, eu até vou ler os exemplos aqui, né? Então, a conexão antes da correção, né? Ela cria proximidade e confiança em vez de distanciamento e hostilidade, certificando-se de que a mensagem de amor também é transmitida à criança. Por exemplo, eu te amo e a resposta é não, né? Firmeza do não,
e a gentileza do eu te amo. Você é mais importante para mim do que as suas notas. Eu gostaria de saber o que que as suas notas significam para você, né? Tá gerando uma conexão. Depois que tu fez essa conexão, tu vai conversar sobre a rotina de estudo, sobre as notas, mas tu vai ter uma conversa ali sobre sentimentos, sobre necessidades. Sim, Eu te amo e acredito que podemos achar uma solução para isso, né? Então, é a conexão antes da correção e validar os sentimentos, né? Não sim, anular os sentimentos da criança, né? Eu posso ver que você está muito brava, que você está chateada, que você está triste porque esse brinquedo quebrou. Eu também, né? Tô vendo que tu tá triste, tá? Mas agora a gente vai juntar, né? Não é o mas, é o e, né? Eu valido o sentimento, entendo o sentimento e dou o comando daquilo que eu quero, né? Eu tô vendo que tu quer brincar, filha. Agora, e agora é a hora do banho, né? Tu te isso eu conecta com tenho aquela feito bastante. necessidade, com o sentimento. Enfim, e tem uma por última aqui que é a mais difícil, né? Eu acredito que é a gente fazer perguntas ao invés de mandar, né? Ao É, invés de já impor, falta, né? né? As perguntas curiosas, né? Perguntar em vez de ordenar convida a criança a pensar, a refletir sobre as suas escolhas, né? Então, eu vou ler os exemplos, né? O que você precisa fazer para estar pronto na escola na hora certa? Né? Então, a criança ali não se vestiu, não escovou o dente, não pegou a mochila, não separou os cadernos, né? E Sim, aí a gente fica mandando. Eu já mandei tu arrumar a mochila de noite, porque tu fica arrumando na última hora, né? Então, filho, o que que tu precisa fazer para te organizar para tua mochila? Né? Então, vai fazer ele refletir. O que que eu preciso fazer? Né? Ah, eu preciso me organizar isso no dia anterior. Ah, eu preciso acordar mais cedo, né? Eu preciso organizar diferente a minha mesa de estudo, né? Enfim. O que que fez, o que que você, como você e o seu irmão pode resolver esse problema, né? Então, briga entre irmãos, por exemplo. O que que você precisa levar para não sentir frio? Qual que é o seu plano para terminar essa lição agora? Né? Então, fazer a criança buscar, porque a disciplina positiva ela tem o foco em solução. sim. Né? A gente utiliza dos erros como oportunidade de aprendizado, com foco em solução. Né? A reunião de família, a gente tem foco em solução. Né? Com respeito, atendendo às necessidades de cada membro da família. Super útil para mãe A de Marina tem um adolescentes. meninão lá. Ó, Marina, disciplina positiva para adolescentes. Tá aqui, o próprio. Ô, Eu ainda não Carmen, li esse. Oi, fala. isso que você está falando agora, na verdade, tudo que você falou, né? Cada exemplo que você dava, eu ia fazendo um link com uma palestra que eu vi, com uma live que eu assisti, com um texto que eu li. Isso que você está falando agora sobre as perguntas, né? Então, eu acho que se eu tivesse que consensar agora tudo que você falou, eu acho que basicamente é isso: é ouvir a criança com a gentileza, com um acolhimento. Eu acho que é isso, né? E a gente tem uma cultura muito de, eu não diria invisibilizar, mas de silenciar as crianças. Criança não tem voz, criança não pode. E sempre que a gente fala em disciplina positiva, vem muito isso, né? Ah, mas aí vai crescer fazendo o que quer. Ah, mas aí você não vai, ele não vai respeitar. E eu acho que é o contrário. Eu acho apenas que eu tô falando a minha visão e aí você vai me corrigindo. Mas eu Uhum. penso apenas que assim, talvez seja mais trabalhoso, é a longo prazo. Então é aquilo que você falou, o grito, você Não, gritou, você deu um tapa, você deu uma chinelada, ali ela vai parar porque ela ficou com medo, ela ficou intimidada. Quando a gente aplica a disciplina positiva, às vezes a criança vai testar para ver até onde ela pode ir. O percurso é um pouco mais cansativo muitas vezes porque ela não se intimida, enfim, nesse sentido da agressão, da punição. uhum. Mas a longo prazo, e aí eu faço um link com o que você falou sobre as habilidades que eu quero que meu filho tenha. Então, eu vi uma vez participei de um workshop e falava exatamente isso, né? O que, que você quer que seu filho seja? Ah, eu quero que meu filho seja decidido, eu quero que ele saiba tomar decisões, eu quero que ele saiba argumentar. Só que
Quando ele é criança, o que que a gente faz? Não, criança não decide nada, eu tô mandando. E aí a gente vai incutindo isso na cabeça da criança ao longo da infância, da juventude. Quando chega na fase adulta, ela não aprendeu a se colocar, ela não sabe argumentar. Então, é um pequeno exemplo que eu tento levar. Não é fácil, eu até queria te fazer essa pergunta, assim. Mesmo você já trabalhando com isso há algum tempo, devem ter momentos assim que você fica sem paciência, que você fica sem saber como agir, né? A gente é humano, eu acho que tem momentos em que a gente não consegue conduzir tudo de uma forma leve, né? Tenho, e é por isso que é muito importante o grupo de apoio. Porque mesmo a mãe que estuda como eu também precisa de ajuda, Sim, né? Também precisa, e aí a gente tem o apoio das colegas que estudam de outras mães, né? E essa rede de apoio que se chama Mães que Transformam, para a gente poder falar as nossas coisas, né? A exato. minha mãe contou uma história de infância minha para minha filha, que eu não comia quando era criança, né? Eu só queria comer feijão e arroz, 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 feijão e arroz. E teve um dia que eu disse para a mãe assim, mãe, hoje eu quero só feijão. Aí a minha mãe, como já estava com os nervos aqui, já devia estar com a paciência lá, fora do Imagina. limite, né? Ela me pegou pelo braço, me atirou no pátio, a chinelada, e só volta para dentro de casa a hora que tu comer no prato que eu botar, né? E ela contou isso para minha filha. E eu tenho o mesmo desafio com ela. Ela não come nada, né? Não prova nada, né? A única fruta que come é banana e suco de laranja, né? E aí um autocontrole muito grande a gente evitar as comparações, porque tem criança de 3 anos que é maior que ela que tem 6, né? Tem o vizinho que come manga, que come morango, que come abacaxi, que come tudo, né? E aí aquilo que a gente comentou hoje de manhã sobre as pessoas que estudam e as que não estudam na nossa volta, minha mãe não estuda muito, então a minha mãe faz essas comparações, e aí eu venho em casa e digo filha, eu não me importo com o que o Emanuel come, se o Bernardo é grande, né? Se a fulaninha que tem 3 anos é maior que tu, eu não quero saber dessas comparações, eu quero saber de ti, né? Da Olivia, de tu te comparar contigo mesma, a cada dia um passinho, para a gente criar um ambiente de alimentação melhor, enfim, né? É aquela ressignificação, né? Enquanto um Exato. faz uma coisa que a gente não concorda, eu vou lá e ressignifico, né? Enfim. Mas é um autocontrole muito grande, porque na hora que a paciência está aqui, dá vontade de dizer, né? Tu não viu lá a fulaninha que já tem 3 anos e come de tudo e já está maior que tu? Dá vontade Não de tem dizer essas como a gente coisas. nada, Então, né? aí a minha filha me disse, mãe, isso só vai se resolver na hora que tu me der uma tunda de laço. É Ai, assim que meu ela me Deus. falou. É, só vai resolver a hora que tu me der uma tunda de laço. Não me passa, eu não tenho vontade nenhuma, ainda não cheguei nesse limite de querer dar uma tunda de laço nela e não vou dar, né? Mas esses momentos desses desafios é que a gente se apoia, né? O Sim, que que tu faria? Aí eu pergunto para outra mãe que estuda como eu, o que que tu faria? Né? O que que tu diria nesse momento? Porque eu fiquei em silêncio, eu fiquei calada, exato. né? Eu não disse nem que sim, nem que não, eu perdi a fala naquele momento ali, né? E continuo com o desafio. Né? Hoje mesmo de tarde fiz um suco de morango, a minha mãe estava aqui e fiz 3 taças assim, né? Vamos brindar, fiz, né, uma brincadeira, vamos fazer um brinde. Ai, né? Então não quis provar, enfim. E então assim, a gente estuda e tem desafios, mas tem coisas que a gente colhe e que a gente vê que o nosso esforço é válido. Por exemplo, a minha filha, ela não teve birra, né? Eu só, quando o momento que eu via que a raiva, porque a birra é a forma que a criança tem de se comunicar ali, né, com aquela idade que ela tem, 2, 3 anos. Eu só olhava para ela firme, né? Me conectava com o sentimento. Eu sei que tu quer isso agora, eu sei que tu precisa tal coisa. E agora a gente vai lá, depois a gente faz isso, né? Mas olhando firme, né? E ela nunca teve ataque, sapatear, gritar, berrar, isso nunca ela fez, Ah, aqui em casa né? estou tendo.
E aí eu fico sem saber como conduzir. Por isso que eu Né? Eu falei pra você, né? abraçava, eu Será que eu tô acolhia o sendo sentimento, permissiva? eu abraçava, eu acolhia a raiva, eu dizia assim, eu entendo a tua raiva, no teu lugar eu também sentiria. Nem vou lembrar agora as situações, né? Mas eu sei que não acontecia assim daquelas explosões, daquelas coisas, né? E, enfim, né? É uma construção, né, de Sim, cooperação, de autodisciplina, de responsabilidade, de resolução de problemas e principalmente de respeito, né? De respeito. respeito muito. Verdade. Tem muita gente que pensa que a disciplina positiva é permissividade, é mimar, não tem nada a ver. Nada, 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 né? Verdade. E eu acredito muito nisso. Congelou tu um pouco para mim, eu não sei como é que tá agora. É, pra mim também deu uma congelada aqui. Deixa eu só Tá, ver o mas eu meu tô te carregador, que ouvindo. eu acho que tá. Minha bateria tá acabando pra eu Eu tô te conseguir me ouvindo. despedir de você. Peraí. O meu tá conectado na tomada aqui, que eu cheguei da minha sala hoje, ele tava com 10%. Ai, Jesus. Gente, alguma pergunta? Pronto. Conectei. Aproveitem que nós estamos. Alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Nós vamos nos despedir daqui a pouco, mas tem algum vamos. espaço para perguntas. Eu gostaria de deixar para a gente encerrar uma mensagem para mães e professores, né? Que é estudem. Qual livro que tu quer, minha amada De Marina? De adolescente. adolescentes é esse. O básico é esse, tá? O Disciplina Positiva. Esse aqui é o que a gente estuda no Mães que Transformam, no grupo Mães que Transformam, que é um grupo de apoio e de estudo também. Tem esse aqui que é o Disciplina Positiva para Adolescentes. E tem para as profs o Disciplina Positiva em Sala de Aula. Tem de 0 a 3, de 3 a 6. Tem esse aqui, Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Enfim, a gente estuda para ajudar outras mães, né, a superar os seus E esse grupo de desafios. estudos aí de vocês, Carmen, ele é fechado só para as mães, enfim, para algumas mães, ou se alguém quer participar, isso é possível? A gente tem mentoras espalhadas pelo Brasil, tá? No ano de 2020 a gente não teve nenhum grupo presencial, porque estourou a pandemia em março, né? E a gente estava começando a formar os grupos. Eu já tinha entrevistado algumas mães que queriam começar ali em março, mas a gente suspendeu. E aí, agora 2021 é que a gente vai recomeçar, né? São 8 encontros e cada uma procura a sua mentora, né? O nosso site está em reformulação, mãesquetransformam.com e daqui a pouquinho vai dar para entrar e vocês procurarem lá as turmas que vão ter perto da sua cidade. E aí a gente também usou o 2020 para criar coisas online, né, que vão sair do forno também em 2021, porque como 2021 é um ano incerto ainda, né, a Sim, gente criou coisas assim para as mães começarem a trilhar esse caminho da maternidade consciente, né, de ter essa consciência para a educação. A gente tem, eu tenho a sensação de um futuro incerto, né, nos relacionamentos, na vida, esse vírus que dizem que foi criado por humanos, agora uma vacina que muda o DNA, sabe? Eu tenho uma incerteza, assim, e eu confio muito na educação. Eu acredito muito que a educação é capaz de mudar o mundo. Né? No sim. momento que a gente cria uma criança com respeito, uma criança empoderada, com uma autoestima elevada, com autoconfiança, né? E eu crio aqui, eu formo estes grupos de mães aqui na minha cidade, e uma outra mentora em outra cidade, uma outra mentora, e a gente começa a gerar uma geração de crianças mais conscientes de si, né? Do seu corpo, das suas necessidades, dos seus sentimentos, daquilo que elas querem, né? Com autoestima, com autoconfiança, eu acredito que a gente muda o mundo, né? Eu também. Eu acredito que mães podem mudar o mundo. Então, este é o Mães que Transformam, Eles né? transformam. Eu costumo brincar que o Mães que Transformam é o AA, né? Aquele Alcoólicos Anônimos, é o Alcoólicos Anônimos da maternidade. Ali a gente estuda, a gente se apoia, a gente se incentiva, né?
eu já passei por isso, mas eu deixei, né? Só por hoje eu não vou gritar, só por hoje eu vou cuidar de mim, só por hoje eu vou ter paciência, né? Então, porque o AA tem isso, né? Só por hoje eu não vou beber, né? Uma coisa assim. É Então, verdade. esse é o Mães que Transformam, né? A gente já tem muitas mentoras espalhadas aí, e a nossa ideia é criar um grupo, uma rede de apoio aí nacional, onde criar uma marca de referência mesmo para mães, onde a gente pode se ouvir, se escutar, se apoiar, se abraçar, chorar, Isso é muito enfim, importante, né? e mudar, né? E curar, e principalmente curar e transformar, né? Aquele desafio em habilidade para o futuro aí que nossas crianças vão precisar muito, Verdade. acredito. Praticamente uma terapia para as mães, né? É uma terapia para as mães, mas os pais também estão incluídos, tá? O nome é Mães Ah, que Transformam, mas é para casais, as os pais vovós, as participando. babás, todo mundo que lida, as professoras, todo mundo está Eu incluído. acho. Todo mundo que lida com criança, né? É o que você Todo mundo falou. que lida com criança. Então tá, minha flor. Carmen, obrigada. Estou aí à disposição, gente. E nos vemos numa próxima. Eu vou depois fazer um post lá perguntando para o pessoal, né? Quem tem dúvidas, enfim. E aí, de repente, eu te passo e você ou a gente marca uma outra, ou você me responde, eu publico as suas respostas, as suas orientações. Ok. Depois eu procuro você de novo no particular para esclarecer algumas dúvidas. E agradeço Então tá mais uma bom. vez a sua disponibilidade, a sua Imagina. atenção. Eu que Obrigada, viu, agradeço. Eu cara? gosto muito de falar, por mim fazia live de 3 horas. Ai, tá E muita vendo? Eu coisa. também. Depois a gente conversa, então se der a gente marca outra. Então tá bom, amada. Obrigada Beijo. por você ter aceito participar. Imagina. Beijão, beijo para Gosto sua muito. filha. Tchau, pessoal. Boa noite, Tchau. obrigada por Beijo, estar beijo. aqui com a gente. Tchau. Tchau.